exclui também pra galera que emagreceu com Ozempic, por exemplo, e tal? Então, o que nós temos percebido... Um amigo meu aí, né, tá perguntando sobre o Ozempic. Ele tá muito afim de tomar o Ozempic, esse amigo meu, e pediu pra falar contigo. Tipo as perguntas do Altazor. O Altazor, Um amigo meu broxou. E tá uma febre dessa parada, né? O Ozempic falaram de outra coisa ontem, anteontem também, né? O Carioca falou Ozempic e outra parada que o pessoal também. Saxenda, Pode ser, Victoza... pode ser alguma coisa Então, assim. o que acontece? O que é o Ozempic? O Ozempic é um análogo de GLP-1. Basicamente, ele vai entrar lá no seu cérebro e vai sinalizar saciedade. Você não vai ter fome. Depende, né? Ah, é? Então, vamos lá. O Ozempic, isso aqui até agradecer ao meu amigo André Rizucci, que deve estar assistindo a nós, que ele que me ensina essa parte. Porque eu sou nutricionista. Meu médico, abraço aí, André. Eu sou nutricionista, então eu atendo pessoas que vêm com a medicação. Eu não passo a medicação. Mas as pessoas que vêm com a medicação, eu preciso entender como é que está funcionando. Então, por exemplo, você pega o Ozempic, que tem uma meia-vida longa, de 5, 7 dias. Então, você vai ficar com pouca fome durante 7 dias. Tá. Isso, para quem tem realmente um problema de obesidade, parece ser interessante. Pessoas que estão... Compulsivas, você tá falando? O compulsivo, a gente poderia utilizar outros. Ah, tá. Como o caso do Saxenda, que tem uma meia-vida mais curta. Que chega ali a de 13, 14, 15 horas. Porque normalmente a compulsão, os episódios de compulsão, eles possuem certos gatilhos. E na terapia o cara tem que identificar... Madrugada. O cara tem que identificar quais são esses gatilhos. Final de semana. E aí ele utiliza sabendo que isso pode acontecer. Ele utiliza aquela medicação por 1, 2 dias, durante todo o restante da semana, Vilela, ele vai de boa, ele vai super bem. Só que é naquele momento que ele tá falhando. Nesse caso, essa com uma meia-vida curta parece ser mais interessante. Agora, para as pessoas que têm realmente dificuldade, cara, aí o Ozempic parece ser mais legal. Mas aí eu acredito que uma galera mais, por exemplo, com uma obesidade maior, pessoas que estão tomando algumas medicações. Então você começa a perceber que como é amplo o negócio, é obesidade? É obesidade. Mas pessoas com transtorno alimentar também? Também. Mas tem pessoas que têm transtorno bipolar que utilizam medicamentos que aumentam a fome de forma exponencial. Tem um cara que toma lá quetiapina, por exemplo. A pessoa acaba engordando muito, porque aquela quetiapina aumenta muito a fome. Entrar com uma medicação nesse momento pode ajudar ele a segurar essas primeiras semanas que a quetiapina vai trazer esse efeito colateral. Mas, tipo assim, quando você vai ver o PIB da Dinamarca, que é o país onde a Novo Nordisk, que é a empresa, a indústria farmacêutica que produziu o Ozempic, o PIB da Dinamarca sem a receita e o faturamento da empresa, acho que quase bateu negativo. Com o faturamento da empresa, o PIB dá 2 pontos positivos, se eu não me engano. Cara. Então meio que a empresa tá... meio que o efeito Nokia, né? Também, na época que a Nokia era líder global de celular, o país onde ela tinha sede, meio que o PIB ficou dependente de uma empresa. Aí eu pergunto pra você, cara, tem gente nos Estados Unidos fazendo cálculo, não sei se isso é viável, fazendo cálculo da possibilidade de supermercado vender menos. Tem gente fazendo cálculo de preço de combustível de passagem de avião subir. Por quê? Porque, quer dizer, passagem de avião caiu o preço porque as pessoas vão pesar em média menos devido aos efeitos. É uma cascata de mercado que isso está impactando. Aí eu pergunto para você, esse PIB bizarro tudo bem que tem pessoas com sobrepeso e obesidade pra caramba no mundo, a porcentagem é alta, mas esse efeito, agora não só efeito visto em ensaio clínico e tal, mas nos estudos, mas esse efeito de faturamento da Novo Nordisk é devido à indicação, como o Vilela perguntou, é devido à indicação para quem realmente precisa do Ozempic ou o pessoal tá tomando off-label pra caramba? Assim? A galera tá então, indo assim, no freestyle, não é? Então, assim, o que eu falei pra você aqui é num contexto. Um contexto que precisa, que ajuda. E, cara, muda a vida. É mesmo? Vilela, tem um paciente que chegou, cara, e não conseguiu... Por exemplo, a gente tá aqui, ó. Certo. O cara tá aqui, viu essa jujuba, viu os lanchinhos ali. O cara não para de pensar naquela comida. Ele não tá conseguindo se concentrar na conversa. Tá aqui na conversa e tá olhando pra E aquilo. ele não consegue, por mais que ele tenha comido 1, 2... É o Lene com pornografia. É tipo isso. Então... E aqui outro olho Um olho no Tinder, peixe, outro no gato, né? Outro no Tinder aqui, scrollando aqui. E aí, você ouvir, né, ler relatos ali dos pacientes falando, cara, eu consegui sair e não comi, cara.
comi um lanchinho ali e fiquei tranquilo, não precisei... Com o Ozempic. Com o Ozempic, ou com o Saxenda, ou Victoza, outras medicações. Eu consegui ter esse controle. Então, olha só, a medicação tá agindo no nível cerebral, lá no teu cérebro. A ideia não é um longo uso do Ozempic, por exemplo, dessa medicação. A depender das pessoas, como eu falei pra você lá, existem pessoas com alterações genéticas que têm facilidade de ganho de peso e que são alterações hormonais também, que pode ser o déficit de leptina, que a injeção é muito cara de ser feita, ou então a própria questão dos seus receptores lá no seu cérebro do apetite. Você acaba criando uma resistência. Por mais que você coma, você não consegue se sentir saciado. Nossa. Tem a leptina, que é um hormônio que controla mais ou menos mais ou menos não, ela controla a obesidade. Essa leptina é liberada, ela é produzida na célula de gordura. Ela é liberada, vai lá no teu cérebro e ela sinaliza que você está satisfeito. Então você não vai comer mais. O que acontece com a pessoa que tem excesso de peso? Ou ela tem algo congênito que ela não recebe esse sinal, que é o cara que é gordinho desde sempre, ou o excesso de peso e o excesso de leptina circulante devido ao excesso de gordura dele acaba tornando ele resistente. Então ele não sabe nunca quando vai parar de comer. Uhum. Ele não tem essa sensação que, sabe? Às vezes o cara até quer vomitar, mas ele não tem essa sensação. Para esse público é muito legal e esse público pode utilizar essa medicação aparentemente de forma segura por muito tempo. Por muito tempo também. Por muito legal. tempo. Pessoas, mais uma vez, Não. que tem Sim. essa necessidade. Não, já era, cara. Agora essa última parte o pessoal vai cortar e vai falar, ó, nutricionista limpo. Cara, lá. É igual o em média. Em média, não, meu vô. Agora, quando você pega pro mainstream, pra galera geral, pra aquela galera que, cara, eu não sou muito vagabundo e eu exagero final de semana, eu quero ficar uns 3 dias sem comer, pra final de semana de novo, beber e tudo mais, vai levar simplesmente uma perda gigantesca de peso, sim, mas mais de massa muscular e uma manutenção da gordura, porque a qualidade da alimentação não vai melhorar. Também quando não há, e a entrada dessa medicação, ela tem que vir com uma mudança de estilo de vida, porque eu preciso colocar, por mais que você não sinta fome, Vilela, eu preciso colocar a quantidade suficiente de proteína para você manter o máximo possível a tua massa muscular. Eu preciso colocar proteína, eu preciso colocar uma fibra, mesmo que seja suplementação. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, você vai ficar um dia sem comer quase nada, mas você vai tomar uma suplementação para manter a quantidade de proteínas e depois você vai ter uma liberdade maior. Mas a galera não tá fazendo isso. O Ozempic, ele tá entrando na bolha, de novo, que a gente tá conversando, tanto na bolha fitness, quanto nessa bolha wellness e de mais estética, performance. E imagino que esse uso off-label seja o maior faturamento deles hoje, né? Claro, porque não precisa de receita médica. Se no Brasil, cara, que tem um controle absurdo de certas medicações, qualquer um pode ir na farmácia. O Ozempic não precisa de receita? Não precisa. Que isso, qualquer bicho? Você tendo 1.000 conto lá pra pagar... 1.000 conto? Você compra tá canetinha. caro. Tem patente ainda, né? Tem patente ainda. Não... Entendeu? Você vai lá e você compra e você pode usar. Às vezes o cara pode ter um problema, não sabe usar direito, ter uma hipoglicemia rebote, uma coisa nesse sentido. Que doideira, velho. Cara. Então assim, e a galera começa a perder massa muscular, começa a comer pouco, começa a ficar desnutrido. Desnutrido com excesso de gordura. Né? Que a gente chama até de uma obesidade sarcopênica. A pessoa fica sarcopênico, pouca massa muscular, pouca densidade. densidade. Essa palavra agora, né? Sarcopênico não existe. Não parece palavra inventada. É um bom nome pra colocar no cachorro do cara. Sarcopênico! Sarcopênico. O que é sarcopênico? Sarcopênico é quando você, por exemplo, tem tem a palavra sarcopênico e obesidade sarcopênica. Tá. Obesidade sarcopênica é quando você tem um excesso de gordura e pouquíssima massa muscular. E densidade óssea baixa. Isso é muito comum em idosos. Porque o idoso, ele tem pouca testosterona ali, ou ele não tem tantos receptores de testosterona a mais, ele não consegue ter anabolismo. Então ele tem muita gordura. Então, Pouco estímulo também, né, na maioria. Você fica ver os bracinhos, que é só um palito e a barriga inchada. Famoso barrigueira de boteco. Sabe aquele tiozão? É uma barriga dura, né? E tem o sarcopênico mais padrãozão, que é o cara que não necessariamente está com obesidade, mas ele tá com pouquíssima massa muscular e gordura, excesso de gordura. Então ele tá sarcopênico. Isso para doença metabólica é um dos piores cenários. Não é igual, por exemplo, a uma pessoa com obesidade realmente, mas é tão ruim
quanto numa avaliação média assim. A média. Né? É tão ruim quanto. Claro que o cara com obesidade tem mais riscos, mas ele também vai ter riscos. E esse cara, o sarcopênico, que é mais evidenciado nos idosos, a gente encontra nos mais jovens. A gente chama de falso magro. É aquele cara que é magro, daí você tira a camiseta, tem cheio de gordurinha e tudo mais. Que aquela gordurinha que ele tem não seria um problema se ele tivesse mais uns 10 kg de massa muscular. Porque a massa muscular é um tecido ativo. E ele vai conseguir controlar bem ali, tanto as citocinas da gordura quanto a da musculatura. Sim. Sabe? Agora, se ele só tem a da gordura, é só coisa negativa, ruim, que tá indo na corrente sanguínea dele ali e tal. Então, o risco de eu prefiro tratar... Prefiro não. No sentido de ser mais fácil, um gordinho com massa muscular do que um falso magro. O gordinho com massa muscular responde muito melhor do que o falso magro. Porque ele já tem massa muscular, então ele já tem um tecido ativo. A gente precisa melhorar a resposta à insulina dele, precisa melhorar o metabolismo dele. No falso magro, por mais que ele responda rápido também, a gente vai ter que construir uma massa muscular que demora meses para acontecer.